Pandemia, epidemia, endemia e surto. Você provavelmente já ouviu esses termos, né? Mas será que você sabe a diferença entre eles? Bom, no vídeo de hoje eu vou te explicar qual que é a diferença entre cada um deles, aí sim você vai entender direitinho. Eu já te adianto que existe uma diferença bem grande entre cada um deles e é importante que a gente saiba. Então vamos lá para você entender isso tudo depois da vinheta. E aí, gente, tudo bom? No vídeo de hoje vocês vão entender a diferença entre termos muito utilizados no meio da divulgação científica, como pandemia, epidemia, endemia e os famigerados surtos. E eu já posso te adiantar que as maiores diferenças entre esses termos estão nas taxas de infecção, contaminação e proliferação de determinada enfermidade, né? Separadas em sua maioria por prefixos gramaticais. Falei chique, hein? Então, se inscreve no canal agora para a gente começar e você entender isso tudo. Para a gente começar, vamos entender como é que uma enfermidade é contida e também se espalha por diferentes países do mundo. E nada melhor do que a gente usar a atual Covid-19, né, como modelo para exemplificar toda essa situação. Se você não se lembra como é que foi o finalzinho de 2019 até início de 2020, enquanto a Covid se espalhou por todo mundo, né, tanto por motivos de ser de contágio direto, né, o meio de transmissão, quanto por ser uma síndrome desconhecida, esses dois fatores já ajudaram muito a Covid se espalhar por todo mundo. Você pode assistir esse vídeo aqui que eu fiz lá no começo do lockdown, que eu contava como é que estava toda a situação ao redor do globo e o que a gente podia fazer. Vale a pena conferir se você não se lembra muito bem, mas você lembra, né? E em relação à contenção de determinada enfermidade, a gente pode, no caso da Covid, resumir essa contenção com uma palavrinha muito simples, mas extremamente importante e vital para nós, que é vacina. Exatamente, e se você quiser também pode conferir esse vídeo aqui em cima, que eu fiz na época pré-vacina Covid, né? Quando a gente ainda não tinha a bendita vacina contra a Covid-19, vale assistir porque vale a pena. Tá bom, por ser uma coisa muito recente, talvez você se lembre disso tudo. Então por que será que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque é o seguinte, esses termos, né, essas definições e classificações, pandemia, epidemia, endemia e surto, dependem de vários fatores, mas principalmente, né, um dos fatores mais determinantes é como uma nação ou um grupo específico lida com a presença de determinada enfermidade. É como se a gente falasse de níveis, sabe? Uma escala de degraus que vão aumentando, né? O nível de intensidade e até mesmo de periculosidade, entendeu? Então todos esses termos é como se a gente os colocasse em uma escala. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, querida OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. Detalhe para essa palavrinha, né? Nova. Então, quando uma epidemia atinge escala global, né, se espalhou por todos os continentes, como aconteceu no finalzinho de 2019, com a monstruosa disseminação da Covid-19, começou ali em Wuhan, nos 2 ou 3 últimos meses de 2019, já tinha se disseminado por todo o mundo ainda no terceiro mês de 2020. Além dessa condição, podemos citar a peste bubônica do século XIV, que é um estudo de que ela tenha reduzido a população mundial em 1/4 do total. Para termos uma noção, se isso fosse nos dias atuais, a quantidade de mortes chegaria perto dos 2 bilhões de óbitos. É isso mesmo, você não ouviu errado não. 2 bilhões se a população atual perdesse 1/4 do seu total. Epidemia. Também um nome bastante conhecido, né? A pandemia acontece quando existem casos de uma doença acima do normal, né? Acima das médias anteriores. E quando esses casos começam a extrapolar as áreas, né? Começam a aparecer casos dessa doença em lugares onde essa doença não era comum, né? Onde não era esperado de se acontecer. E é por isso que a gente consegue enxergar uma epidemia como um passo atrás da pandemia, né? Como se fosse um estágio anterior, já que ela ainda não alcançou o nível global. Então é uma coisa mais pontual, existe em alguns lugares onde não se era esperado. Então, quando uma doença aumenta sua incidência e começa a aparecer em outras localidades, podemos ter uma epidemia. E agora, dando seguimento, né, à nossa escala reversa epidemiológica, né, andando para trás nessa escala, falei bonito demais agora, hein? Vamos falar da endemia. Eu tinha um gato se chamava Ender. Eu olhava para o Ender e o Ender fazia alguma coisa. O que o Ender faz? O endemia.
Que merda, hein? Você não esperava por isso e eu mereci o seu like. Curte o vídeo. Pode curtir. Endemia. Talvez você nunca tenha ouvido falar porque é um termo menos comentado, mas a verdade é que em algumas localidades de todo o mundo você pode estar convivendo nesse exato momento bem com uma endemia. E o melhor exemplo para a gente explicar isso é a própria dengue, que é de caráter endêmico em várias regiões do Brasil. Talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas a dengue pode ser uma endemia na sua localidade. O ponto principal é que a área da saúde já sabe desses casos, né? Então isso se torna algo relativamente controlável, mas isso não deixa de ser preocupante, né? É lógico que não é uma coisa tranquila, é sempre bom lembrar que nós estamos lidando de saúde de seres humanos, né? De pessoas reais e, consequentemente, com vidas. Então é algo que se tem ciência, é algo relativamente controlado, né? Mas ainda existe, ainda é grave e ainda é preocupante. Mas agora, peraí que nós vamos tomar uma água, porque nós vamos acabar o vídeo com um surto. Agora, brincadeiras totalmente à parte, né? Por favor, o surto é quase uma epidemia, não endemia, epidemia, o segundo explicado nesse vídeo, só que em escala bem reduzida, como se fosse uma explosão de casos, né? Uma alta na incidência de determinada doença em determinada localidade. E olha que legal, a diretora do Laboratório de Virologia do Butantan gosta de exemplificar o surto como sendo até mesmo uma infecção hospitalar dentro de um hospital, para você ver como isso é pontual. Então, inclusive, as infecções são as maiores causadoras dos surtos. É como se fosse uma epidemia, né, uma explosão de determinada doença em determinada localidade, mas fica bem por aí mesmo, né? É algo que aconteceu do nada, como se tivesse um gráfico que, puf, em determinada localidade. Esse é o real significado de surto. Se você gosta desse tipo de conteúdo mais informativo em relação à divulgação científica, eu te aconselho a conhecer essa playlist aqui, que é o quadro onde esse vídeo vai entrar, chamado de Cientificamente Falando, onde eu falo sobre um assunto científico, né, de uma forma mais séria. Né? Brincadeirinhas à parte, eu acho que vocês entenderam, mas de uma forma mais séria, mais centrada. Mas se você quiser algo mais descontraído, tem aqui no canal também, que é essa playlist aqui de cima. É um dos quadros que eu faço aqui também, chamado de Falando de Bicho, onde eu te conto várias informações também. Você não vai sair desinformado, mas muitas curiosidades interessantes e divertidas sobre o mundo animal. Eu aconselho muito você assistir, tem vários vídeos aqui no canal e... Por favor, se não tiver um que você gostou, que isso. E para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique e eu vou ficar muito feliz se você puder se inscrever desse jeitinho aqui no canal, apertando o botão do sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo toda semana, todo domingo tem um vídeo novo para você assistir. Eu vou ficar mais feliz ainda se você puder compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda em muito o meu trabalho aqui, você não faz ideia do apoio que você me dá e o quão importante isso é para mim. Esse aqui é o último vídeo do canal sobre os nudibranquios, animais marinhos impressionantes que vale a pena você conhecer, e essa aqui é a minha playlist preferida. Aqui tá o ouro, tá? São os vídeos gravados com os próprios animais, eu sou apaixonado por bichos, você já deve saber. Então, eu vejo você na semana que vem, muito obrigado por ter assistido até aqui, compartilhe o vídeo. Um abraço e tchau!